que tinha esses chás, esses produtos naturais. E aí eu lembro que eu peguei um link lá na internet, eu pagava 10 e vendia por 39. E o kit 3 eu gastava 30 e vendia por 99. E aí eu comecei vendendo 2, 3, 4 e em 2 semanas eu tava vendendo 80 no dia. E aí... Tudo através do Mercado Livre. Mercado Livre. 100%. Eu cheguei a conseguir vender 3 chás, o kit que eu vendia 99 por 199. Pô, o negócio indo bem ali, já tava até pensando em contratar alguém. Nunca tinha contratado alguém, a empresa quebrou. Como assim? A empresa quebrou, fechou. Você é um dos caras, acho que o cara que maior tem margem que eu conheço. A gente tem muitos clientes. Tua margem média ali é pra cima de uns 30%, se não tô me enganado. Eu não acho errado a pessoa que trabalha com 3, 5, 10% de margem. Se ela tiver num lucro real, um volume muito forte. Agora, se tem um volume baixo, pra ganhar 3, 4, 5, 10%, pra mim é muito arriscado. Porque se uma venda... Não vale o risco, não vale. Uma venda, né? Come 10, 20 vendas. Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Vender, o podcast oficial da Vendex Company. Meu nome é Gabriel Castro e hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que é um amigo meu há uma longa data já, a gente se conhece na faculdade, mas antes, deixa eu ler umas coisinhas. Quem é esse cara pra vocês? Dá uma olhada. O cara já vendeu espetinho, ele é empreendedor nato, tá, galera? Já vendeu espetinho, já vendeu gelo nas atléticas, tava lá nessa época. Já passou por marketing multinível, domina o mundo digital, manja muito de cripto. Esse cara é uma caixa de Pandora numa única pessoa. Meu xará, Gabriel Baueb. Como é que você tá, cara? Beleza? Tô bem, obrigado aí pelas palavras. Que bom, cara, que bom. Vamos lá. Cara, você já passou por tanta coisa, mas tanta coisa. Inclusive, faculdade, você já fez umas 3, não terminou nenhuma. Foi pra lá, foi pra cá, chutou pra cá, tocou. O que passa na tua cabeça? O que você quer com isso tudo, mano? Então, na verdade, eu enxergo que a minha trajetória na faculdade, por mais que ela não tenha sido algo que eu construí, que eu não vou usar, né? Porque foi isso mesmo que você falou. Eu fiz 3 cursos, teve 2 deles que eu cheguei a praticamente finalizar e eu não vou aplicar, mas eu acho que a vivência, Não né? valia a pena, não? Terminar mais um golinho ali pra você finalizar? O que você... Então, eu posso adiantar ou falar um pouco disso mais pra frente, mas foi uma decisão, assim, difícil na época, mas hoje ficou muito claro pra mim por que foi a melhor decisão que eu tomei. Foi num ponto muito importante ali, dentro das coisas que eu estava fazendo na época e eu ia precisar ficar vindo pra cá, eu estava morando em São Paulo, e esse trajeto de São Paulo a Limeira 2 vezes por semana, eh, aula, ia ter que me dedicar, é um tempo que ia me atrapalhar muito e eu acho que não ia acabar valendo a pena, naquela época. Justo. Cara, você é um cara fuçador, né? Um monte de coisa, já vendeu, trabalhou com um monte de coisa, já vendeu gelo, um monte de coisa, já vendeu gelo, já, poxa, fez tudo, até conseguiu burlar algumas coisas aí algumas vezes, que eu não vou nem comentar aqui, mas o que passa na tua cabeça? O que você nasceu pra empreender, você nasceu pra fazer o quê? O que te traz pra esse lugar onde você não tá quieto nunca, que você faz tudo e, porra, e abraça tudo? Me passa um pouquinho do que se passa aí dentro, cara. Então, olha, Gabriel, o que eu vejo, quando eu era pequeno, né, bem pequenininho mesmo, minha mãe e meu pai, eles me olhavam e falavam que eu tinha algumas atitudes, né, que me levavam muito ao lado do empreendedorismo indiretamente. Por exemplo, minha mãe fala que quando eu tinha 5 anos, ela estava comigo no supermercado, e eu virei para ela e eu perguntei: "Nossa mãe, quem que é dono de tudo isso daqui?" E ela me falou: "Ah, existe um dono que é responsável pelos produtos, que ganha com a venda desses produtos." E eu falei para ela: "Mãe, quando eu crescer eu quero ser dono de um supermercado." Então, Da assim, é hora. o tipo de coisa que uma criança de 5 anos não fala, né. E Geralmente eu quero ser astronauta, não, quero vender astronauta, exatamente. no Então, supermercado. exatamente. Depois desse sonho vir depois quando eu fiquei um pouco mais velho, né, aquele sonho de menino tradicional, querer ser jogador de futebol, mas algumas atitudes, continuaram, né, por exemplo, com 10 anos eu virei pra minha mãe, eu queria muito comprar, na época era um carrinho da Hot Wheels, eu lembro até hoje, que estava super em alta. E tem um ponto, né, eu sempre fui bolsista em colégio particular, por conta que meu pai e minha mãe são professores. Então eu tinha amigos ali que tinham um poder aquisitivo muito bom, e eu via eles tendo ali brinquedos e coisas que eu queria ter, mas que não condiziam com a minha realidade, né. Meus pais sempre faziam de tudo para conseguir
também me proporcionar coisas boas, mas a minha realidade era outra. Então, eu falava pra eles: "Pô, eu quero esse carrinho da Hot Wheels que eu vi meu amigo no colégio tem, as cartas de Yu-Gi-Oh! Tal". Eh, e aí chegou uma época que eu ganhava uma mesada ali, R$ 20 na época, R$ 30. Na época era um valor que dava pra comprar uma coisinha ou outra, mas, eu falava: "O que eu posso fazer pra ganhar mais? Eu quero trabalhar". Com quantos anos isso? 10. Com 10 anos. E aí eu lembro que, no colégio, eu estava acho que na terceira série, tinha uma turma que eu acho que era do colegial, que passava nas salas vendendo rifa. E aí eu perguntei pra minha mãe como que funcionava isso de rifa, ela me explicou, e aí eu falei: "Eu posso fazer uma rifa? Sair no prédio vendendo, oferecendo para as pessoas?". Ela deixou. Ela falou: "Bom, se você quer fazer isso". E aí, foi comigo na papelaria, comprei uma cartelinha lá. Eu lembro que o número era R$ 1 e eu gastei era uma rifa na época de Natal. E eu gastei acho que R$ 50 pra conseguir montar essa cesta, minha mãe me ajudou, claro, e pra eu ganhar R$ 50 no final. E eu ali saí batendo no meu prédio de porta em porta, hoje eu acho que isso nem daria certo, né, que as pessoas não gostam muito de ser incomodadas, mas, mesmo sendo uma criança, tinha gente que falava não, tinha gente que falava sim, e algumas lojinhas na rua também, tinha uma lavanderia, tinha uma bomboniere lá, e enfim, eu não tinha vergonha, né. Eu confesso até que quando eu fiquei mais velho, eu comecei a resgatar essa época da minha vida que eu realmente fazia as coisas sem ter medo de ser julgado, pela inocência de ser criança. E deu bom, né. Deu bom, Deu bom, deu deu bom. bom. Isso me puxou aí pra outras coisas, anos depois, né. Mas foi acho que uma Que era uma grande. uma cabeça muito diferente de ver, né, hoje em dia, assim, o sistema te bota uma viseira para você tem que fazer esse passo, depois esse, entrar na faculdade, prestar um concurso público, é um negócio muito fixo. Aí você com 10 anos, já começa a fazer rifa, já começa a tentar empreender, botar e seus pais não são empreendedores, são professores, Professor, seguiram a carreirinha padrão, né. padrão. E, porra, quem que te deu quem que você viu que falou: "Cara, eu quero ser igual a essa pessoa"? Quem que foi? Então, se eu falar que foi alguém, eu vou estar mentindo, porque a única pessoa na minha família que era empreendedora era meu tio, mas eu não tinha muito essa visão, sabe, de que ele realmente empreendia. Ele era dono de uma fábrica de eu acho que na época trabalhava com madeira, essa parte de marcenaria, e fora isso, minha família inteira, caminho tradicional. Eu acho que era uma coisa que tinha dentro de mim que eu não tinha na época visão clara. Eu até passei por um momento, assim, meio constrangedor no terceiro ano do colégio, que eu lembro que os professores estavam falando, né, falavam muito de entrar no vestibular, de entrar numa faculdade, e aí um professor eu lembro até hoje, eu não lembro se era aula de filosofia, qual aula que era, que ele virou e falou: "Ó, quando vocês vão terminar o colégio, qual que é o ciclo? Vocês estão hoje no ciclo de aprendizado. Qual que é o próximo ciclo? Vocês vão para uma faculdade. E depois desse ciclo, vocês vão arrumar um emprego". E aí eu levantei a mão e falei: "Professor, mas tem um outro caminho que funciona também, né, eu, por exemplo, não acho que faculdade é o único caminho". Quando eu falei isso, eu comecei a ser satirizado na sala, pelo professor e pelos alunos. Inclusive minha esposa era da minha sala, ela lembra desse episódio, e eu fiquei, assim, puto na época, porque, A Fer falou o quê na época? eh, Nem ela não comentou? concordou. Não concordou com Ela você? não concordou comigo, mesmo ela. Ela achava que eu estava maluco, assim, todo mundo ali, né. E as pessoas olha como o ambiente realmente ele pode influenciar as pessoas. Eh, não que naquele momento aquilo tenha me influenciado, mas, eu tinha uma ideia muito clara dentro de mim, de que eu não precisaria ir pra uma faculdade, e eu nem me via indo pra uma faculdade. Só que como eu também não tinha algo muito bem definido do que eu faria depois do colégio, eu acabei indo pra faculdade por uma questão Preencheu o espaço. preencher espaço, né, de tentar achar alguma coisa ali que fizesse sentido, e aquela história, né, seguindo a manada, né, seguindo a massa, como se aquilo fosse o correto, e não que esteja errado, mas, como se aquele fosse realmente o único caminho Quais foram os cursos que você prestou lá na Unicamp? E qual que foi a ordem da então, das coisas? eu gostava muito, assim, de videogame nessa época, de games e tal. E eu, na época, eu conheci umas pessoas ali nas comunidades do Orkut, né, era Orkut na época, Nossa. e tinha um jogo que ele era similar ao Guitar Hero, que Uhum. era o Guitar Flash. Hã. E eu conheci o dono, eu adorava o jogo,
e ele me falou um pouco sobre programação, HTML, Java, e eu falei: "Cara, eu acho que talvez eu poderia trabalhar com isso, né, trabalhar com criação de games". E aí eu não sabia muito bem o que que eu faria, e aí eu comecei a pesquisar no Google, vi sobre análise de sistema, sistema de informação, áreas de computação, e aí, como eu não tinha condição de fazer uma faculdade particular, porque eu lembro até hoje, minha mãe virou pra mim e falou: "Ó, filho, se você for pra uma faculdade particular, você vai ter que trabalhar, pagar a faculdade". Aí eu fiz uma conta, assim, eu parei e falei: "Bom, então eu vou ter que trabalhar manhã e tarde, chegar em casa, tomar um banho, ir pra aula à noite, e aí eu não tenho E não vida". sobrar nenhum puto ainda. É, nem um puto. E aí, assim, aí ter que estudar ainda. Eu virei e falei: "Não, eu preciso ter pelo menos o mínimo de qualidade de vida". Faculdade pública eu sei que tem um nível, assim, parecido com faculdade particular, não vai ser fácil, mas eu não vou ter que trabalhar pelo menos de início, né. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre faculdade pública, imergi em fazer simulado, coisas para conseguir entrar, porque eu não fiz cursinho, foi na raça mesmo, assim. O curso que eu escolhi não era um dos mais concorridos, então, eh, sim, eu consegui entrar de primeira, mas eu prestei USP, Sistemas de Informação, que eu ia lá para o USP Leste ou na Unicamp Limeira. Unicamp. Eu fiz Unesp também, lembrei, O essas que que você 3 prestou que eu no Unicamp? prestei. Não, Sistema de informação também? na época era Análise e Desenvolvimento de Sistema, TADES, que é tecnólogo. Na USP, Sistema de Informação, e na Unesp, Na Sistema de FT? Era no Informação. campo da FT? No campo da FT, não Ah, legal. tinha Sistema de Informação na época, ele veio 1 ano depois. Depois você migrou. Fiz 1 ano, detalhe, não peguei DP, mas não me identifiquei não, na verdade, nem só com curso, mas eu comecei a ver que, conversando com as pessoas: "Ah, o que que você quer fazer?". "Ah, eu quero trabalhar com programação, quero ser programador". "Ah, eu quero trabalhar no Google, na parte de segurança de software, de sei lá o quê, de privacidade". Eu falei: "Cara, eu não vou aprender aqui a fazer jogo, eu não vou ganhar dinheiro com isso, não é o que eu quero". E eu sempre gostei muito de esporte, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu estava numa época da minha vida que eu fazia 5 horas de atividade física por dia. Tava no shape, Um né? shape louco, assim. Cara, pra você ter uma ideia, eu corria, andava de bicicleta, eu nadava, eu fazia muay thai, tudo que era possível, mais academia. E eu gostava muito de esporte, futebol, basquete, vôlei. Nas atléticas deve ter. Aí você foi por paixão, você Fui resolveu por mudar por paixão. paixão. Porque, cara, eu via que o pessoal dos cursos que eu estava não eram muito de esporte. Tanto é que o pessoal me valorizava muito lá, porque precisava de atleta pra fazer as modalidades É, pra geralmente aquele estereótipo do cara que fica no computador gordinho, né? isso. E não o cara que é atleta. E aí alguns esportes eu até mandava bem, então faltava isso também, porque não era também os que faziam, nem todos sabiam fazer muito bem, e as atléticas querem ganhar, né. E aí eu via o pessoal de esporte, no mesma em Limeira, né, Unicamp, e aí eu falei: "Bom, vou prestar vestibular de novo". Só que Prestou interno ou você prestou tudo de novo? prestei de novo, É. coloquei ciências do esporte e engenharia de produção, primeira e segunda opção. Porque eu coloquei engenharia porque eu sempre me identifiquei com exatas também, e falei: "Bom, acho que é um curso que eu conseguiria lidar". Nem sabia com o que eu ia trabalhar, Uhum. sabia que eu ia levar melhor talvez que TADES. E aí prestei, consegui passar, porque, era mais simples de entrar, e como eu tinha tido muita matéria de exatas Uhum. em TI, muita coisa que a gente não aprendia no colégio dava para aplicar no vestibular, que era Sim, muito sim. mais fácil, né. E deu certo, consegui entrar de novo e passei por isso. E aí migrou uma última vez. Migrei, fiquei 2 anos e meio em esporte, comecei a procurar estágio, cheguei a dar personal para alguns alunos de Caralho, não engenharia. sabia disso. Você chegou a trabalhar mesmo na área. 2015, só que assim, pra ninguém, assim, por conta mesmo. Por quê? Quando eu comecei a procurar estágio, em 2015, eu estava no 3º ano. Biorritmo, R$ 4 hora aula. Aí as outras academias que eu ia, 3,50, R$ 3. Hoje deve ser bem mais que isso, mas não muito mais que isso. Eu virei e falei: "Cara, eu não vou trabalhar pra ganhar isso, desculpa". Não era um curso tão fácil como as pessoas acham, tinha muita matéria complexa de química, de biologia ali. Falei: "Cara, não é justo, né, às vezes daí é melhor eu ficar no farol vendendo bala, vou ganhar Uhum. mais". E aí eu comecei a procurar pra dar aula de personal particular, né, nunca tinha feito isso. Peguei ali, algumas pessoas de engenharia que estavam procurando nos grupos da faculdade, fui criando ali uma carteira de clientes, né, digamos assim, e fiquei nisso um tempo, até que eu
conversando com algumas pessoas de engenharia sobre o curso e tal, eu me identifiquei com o curso. Me identifiquei com o que eu poderia trabalhar, talvez tenha sido a única área, né, e eu virei e falei: "Cara, vai ser isso. Vou mudar mais uma vez, E foda-se. foda-se". É Já tem um isso. monte de matéria que eu vou eliminar, cálculo 1, 2 eu já fiz, eh, Das 3 matérias, qual que você mais se identificou? Engenharia mesmo? em que sentido? Cara, tanto profissional quanto de vida. Fala: "Putz, eu faria essa aqui até o final". De vida, eu acredito que esporte, porque é um negócio que tá dentro de mim. Justo. Eu acho que, assim, se eu pudesse escolher uma profissão, sim, se pudesse voltar no tempo, por mais que seja algo completamente diferente de empreendedorismo, talvez eu teria, tentado seguir carreira como jogador, me focado, ido atrás de um empresário, me dedicado só a isso, porque eu gosto muito da prática de esportes, né. Por mais que, eu esteja um pouco sedentário hoje em dia, e eu acho que tenha sido eu faria diferente nesse sentido, mas na parte de cabeça, assim, de pensar, eu gosto muito de lógica, de matemática, então eu acho que a parte de fazer o curso mesmo, eu nunca curti muito biológicas, sabe, essa área de biológicas, eu fazia meio que eu gostava das aulas práticas Sim, ali, né. claro. Agora engenharia não, era estranho, mas eu gostava, assim, daquela A dificuldade, parte lógica da você fazer coisa? ter que resolver um exercício e você sentir uma porcaria, porque você não consegue resolver. É muito ruim, né? Eu Putz, achava era ruim, mas eu achava nossa, legal. eu fiz engenharia, cara, porque era coringa. Eu não sabia o que eu ia fazer, e aí eu precisava preencher um certo quantidade de tempo, que eu acho errado pra caramba isso, você já ter que sair da escola, já entrar pra uma faculdade. Você tinha que trabalhar primeiro, ir para o mundão, viver um pouco, saber o que você quer, voltar pra fazer a faculdade pra melhorar esse trabalho, né. Concordo. É, senti muito isso, assim, se você tivesse que fazer faculdade de novo, você faria? Tipo assim, voltei com a cabeça que você tem hoje, sabendo tudo que você já sabe hoje, você faria alguma faculdade? Eu acho que a única faculdade hoje no mas você diz 2025 ou se eu voltasse pra 2010? Agora. Se fosse assim: "Meu, você tem que fazer uma faculdade, uma obrigatoriedade", eu procuraria alguma coisa de inteligência artificial. Ah, com certeza. Bom, vamos lá, já que você já puxou esse gancho aí, você é um cara que vendeu gelo na faculdade, né, nas festas da faculdade. Você manja muito de IA. Conversando com o Clebson lá, aquele dia você estava olhando um monte de coisa de IA. Você tem Mercado Livre, você manja muito de cripto. Qual desses caras aí você tá focando agora, recentemente? Tá. Cripto é o mercado que eu comecei a investir desde em 2016, né, e por um determinado momento eu focava em fazer trades, né, operações curtas, e isso me demandava uma análise diária, um tempo constante ali, né. E eu enxerguei que, cara, para você ser trader, para você mexer no mercado dessa maneira, você precisa, realmente de um tempo muito grande no dia. E eu não queria me dedicar nesse tempo, porque é um negócio muito incerto, assim, é muito mesmo os grandes, eles têm um risco muito grande ali de ter um mês muito ruim, não conseguir prosperar, então eu decidi não colocar trade como algo que eu queria fazer hoje eu me coloco como um investidor de cripto. Eu tenho um bom know-how, um bom conhecimento nesse mercado, mas eu me considero somente um investidor, faço algumas operações mais longas, né, que eu compro e realizo lucro 1 ano depois, 8 meses depois, então é uma coisa que não me demanda tempo. Em relação à inteligência artificial, eu não tenho nenhum curso, eu não me dedico a ensinar isso, nem, me especializar em inteligência artificial, no sentido de, viver, necessariamente disso, mas eu uso inteligência artificial nas minhas operações. O meu negócio mesmo, meu eu hoje é venda. Mercado Vendendo? Livre, marketing digital, usando campanhas no Facebook, no Google. Legal, cara, assim, acho que um cara com a bagagem que você tem, você deve ter visto muita coisa errada e muita coisa certa, né. Por que que você resolveu escolher? É por quê? Por margem? Por que que você tá indo para o marketplace, para o Mercado Livre, principalmente? Por que que você escolheu esse cara como canal de alavancagem da sua vida financeira, sendo que você já passou por tudo isso e vê as oportunidades de cripto, por que o Mercado Livre? Então, na verdade, eu nunca tinha me visto vendendo na internet, nada disso. Como eu 2 anos antes, 3 anos antes mais ou menos, eu conheci o marketing multinível, né, popularmente assim que as pessoas conhecem, eu, de uma certa maneira, tive que aprender habilidades ali de vendas, né. Venda, porta a porta que a gente chama, né.
Ou seja, eu tô com o produto na mão, vendo para você, ofereço para você, se você quiser, você pega o produto, me dá o dinheiro, venda, normal, convencional. E eu me esforcei muito para desenvolver essa habilidade, por mais que lá atrás eu fiz a rifa, não era uma coisa que eu tinha domínio, porque vendas para mim é uma ciência que, principalmente quando é venda presencial, cara a cara, cada área é um tipo de venda, você tem que estudar, você tem que entender aquilo lá, porque não é tão simples como se vendem hoje em dia. E eu me desenvolvi muito, comecei a estudar, ler livro, coisa que eu não fazia. Eu confesso, eu sou aquele cara que lê um monte de livro, falo que todo mundo quer ouvir. Cara, sempre odiei ler, eu sou muito sincero, mas me forcei a ler contra a minha vontade, porque eu sabia que eu ia encontrar em livros coisas que iriam mudar, né, as minhas atitudes e tudo mais. E para mim começou a fazer muito sentido quando eu cheguei, para as pessoas que faziam parte daquela empresa e falei: "Por que que eu não posso comercializar esses produtos que eu vendo no Mercado Livre?". E eles me falaram Isso no marketing no multinível. marketing multinível, e eles me falaram que as empresas não permitiam que você trabalhasse com a venda online, a não ser que você usasse o seu link de afiliado da empresa. Só que é um link de afiliado que eu não consigo fazer promoção, eu não consigo, é engessado. Uhum. Eu não consigo colocar um pixel para rastrear, eu não consigo fazer nada. Então não dá ROI, não vale a pena. Não valia a pena naquela época. E eu nem tinha noção disso na época. Não sabia o que era pixel, nada A gente tá disso. falando de que ano? 2018. E aí em 2019, eu comecei a procurar produtos para trabalhar na internet, por quê? Porque eu descobri o mercado online, como algo que realmente era oportuno. Eu sempre comprava no Mercado Livre. O Mercado Livre eu acho que é um site que eu compro pelo menos desde 2012, 13. Sempre confiei, sempre para mim fez muito sentido, porque sempre as coisas lá foram mais baratas, mas eu não enxergava que tinha uma oportunidade realmente de construir carreira e viver de marketplace. E aí eu falei: "Cara, vou achar produto para vender aqui". Isso já era metade de 2019 para 2020, né. Comecei a procurar produtos ali, comprei alguns produtos, demorei para vender, e aí na virada de 2019 para 2020 eu não continuei comprando ali, porque começou o murmurinho da pandemia, o mundo estava muito incerto, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu eu já estava meio que de saco cheio da faculdade, mas ao mesmo tempo não tinha decidido largar, estava ainda cursando engenharia, mas não estava indo bem, por quê? Porque até o terceiro ano, 15, 16, 15 e 16, eu não peguei DP, eu fui bem, eu me dedicava ao curso. Eu comecei a tentar o espetinho depois do gelo em 17, foi quando começou a desandar o curso, eu comecei a pegar DP e comecei a deixar de lado. E aí 18, 19 marketing de rede, aí veio a pandemia, pum, vim para São Paulo. Fiquei, não tinha onde ficar, meus pais viraram e falaram: "Não, você vai ficar em casa". Eu falei: "Tá bom", nem lembrava mais como era morar em casa, eu saí de casa com 18 anos, né. E foi muito bom, né, essa conexão novamente com a minha família, de estar perto Ficou quanto deles. tempo lá? Na casa dos seus pais? Fiquei quase 1 ano, foi Nossa, cara, de março até dezembro de pra mim 2020. foi igual. Saí com 18, 19, voltei por causa da pandemia, não aguentei ficar 4 meses, cara. Aí eu falei: "Tchau". E foi não, mas assim, foi bom nesse sentido, eu entendo o lado que você tá falando, porque a gente perde um pouco da privacidade que a gente acostumou a ter, né, Ainda mais a gente que morava em república lá, república. sempre podia fazer o que quiser, né, o Quiser, tempo todo. exatamente. E mesmo meus pais que mesmo meus pais que sempre foram pessoas muito de boas, assim, com certeza eu senti a necessidade também de ter o meu espaço, pela idade que eu estava, a gente tá falando de 2020, eu sou de 94, estava com 26, Sei. 27 ali, então já é uma idade que, assim, não quero julgar ninguém, mas eu acho que já é uma idade que não faz muito sentido você estar morando com seus pais ainda. Você Concordo com é um você, ciclo que já se fechou concordo faz demais. tempo, né. Uhum. Mas, bom, porventura, né, o mundo tinha parado. E aí, cara, eu lembro desse dia até hoje. Eu estava ali na internet e eu tinha comprado eu comprei uma esteira de um cara que eu conhecia, que era dono de uma academia, e uma bicicleta ergométrica, que ele Esteira estava de andar em cima na academia? De isso. R$2.000, sei É lá? eu paguei 3, era uma esteira de 20. Puta que Ele estava pariu. liquidando, porque ele estava fechando a academia, que ele ia quebrar. E aí meu pai, né, também animou todo mundo em casa: "Vamos começar a treinar em casa, né, academia".
Eu confesso que eu fiquei um pouco em choque, assim, da pandemia, então eu era aqueles cara que usava máscara, eu não gostava de ficar saindo muito, ficava preocupado principalmente de eu pegar e passar para meus pais. Então eu falava: "Meu, cuidar da saúde em casa", e é isso. Vamos lá, marcha. Isso em abril, maio. Em junho, eu lembro que eu estava na internet, era umas 2 da manhã, cara, eu lembro desse dia até hoje, foi o dia que mudou tudo na minha trajetória. Eu comecei a procurar produto pra emagrecer, pra secar, eu falei: "Cara, essas pochetinhas aqui eu quero secar", estava perdendo bastante peso. E aí eu vi que estava muito na moda na época um tal de chá seca-barriga. Uhum. Lembro, E e lembro aí demais. e aí eu joguei ali no Mercado Livre e tal, aí eu adicionei ali pra comprar. Aí eu olhei assim direito, e falei: "Cara, tem mais de 10.000 unidades vendidas disso daqui". Você lembra do preço? Eu acho que era lembro. Quanto que era, Um mais ou menos? chá eu acho que era 39 e o kit de 3 era 99, era isso. Era isso porque eu comecei a vender esse chá depois. Essa empresa, ela era uma empresa que trabalhava com marketing de rede também, por coincidência. Só que era uma empresa que foi criada meio que, assim, ninguém não dá pra acusar abertamente, mas falam que os donos eles abriram essa empresa pra, enfim, né, fazer alguma coisa com dinheiro que não era Entendi, limpo. entendi. E é uma empresa que Dá uma cresceu lavadinha. muito, né. Entendi. Eh, Alguma coisa da terra aí todo mundo já sabe, né. E que tinha esse chá, esses produtos naturais, e aí eu lembro que eu peguei um link lá na internet, de um cara, me cadastrei e comecei a comprar, por quê? Eu lembro até hoje, esse chá ele custava 20, mas nos 7 primeiros dias do mês ele custava 10, e dava muita margem pra vender na internet. E aí eu comecei a comprar esse chá, entregava em um dia útil em casa, e aí eu comecei a vender. Comprei uma impressora Comprava por 7, vendia por 39. É por isso? por 10, era 20, caía pra 10 nos 7 primeiros dias do mês. Eu pagava 10 e vendia por Ah, tá, tá, 39, tá. e o kit 3 eu gastava 30 e vendia por 99. E aí eu comecei vendendo 2, 3, 4 e em 2 semanas eu estava vendendo 80 no dia. Porra. E aí Tudo através do Mercado no Livre. Mercado Livre. 100%. Aí eu comecei a comprar aqueles, envelope de segurança, impressora, comprei uma impressora nova lá em casa dos meus pais, e eu comecei a montar na mesa ali. Eu mesmo empacotava, levava no correio. Na mesa do jantar, na mesa da sala dos seus pais. É, na mesa dos meus pais. Meu, chegou uma época que eu olhei pra meus pais, eles falavam que não tinha problema, mas eu olhei assim e falei: "Cara, a sala de estar dos meus pais virou um Depósito. depósito e uma operação de chá, Você tá muito falando de quantos forte". pedidos por dia isso aí já? Cara, chegou a bater 300, Na 350 sala dos seus na casa dos pais? pais. Pelo amor de Fazia Deus. 350 pacotes sozinho no dia. Nossa. Só que era rápido. Era abria, colocava, fechava com envelope de segurança e colava etiqueta. Só que na época eu não conhecia a impressora térmica, né, então eu Ia ajudar colava com o bem. Durex, Nossa. muito. E aí E aí só foi até então era um único produto, só chá. só esse chá. E eu lembro que teve um dia, eles abriram uma promoção que o chá saía, R$ 7. E aí eu peguei todos os cartões de crédito que eu consegui, minha mãe me ajudou, peguei grana que antecipei no Mercado Livre, meu, tudo. E eu comprei tanto chá, que essa história aí, você conta pra minha mãe, ela ri até hoje, cara. Chegou um caminhão, aqueles caminhão, mano, muito grande, parou minha rua e não tinha como colocar no apartamento. E aí, como estava tendo pandemia, o salão de festas não estava sendo usado, minha mãe era amiga da síndica e ela conseguiu ali pra ficar um tempo. Putz. Cara, aí minha mãe falou: "Ó, meu filho vai receber uns produtos, dá pra ele deixar um pouco um tempo aí no salão?" Ela: "Claro, são algumas caixas". Minha mãe não sabia também. Moral da história, de caixa de chão ao teto, fechou parede a parede, não dá pra Nossa entrar, senhora. não dá pra entrar. Foi uma coisa, assim, de outro mundo. E aí nessa hora eu virei e falei: "Cara, não faz sentido. O que eu tô fazendo Você aqui?" teve lucro com essa operação aí? Muito, Você muito. desde o dia 1 você tá tendo bastante lucro, Então, muitas margens. eu quando eu comecei a fazer direito esse negócio, eu dei sorte nesse sentido, né, porque eu tenho histórias também de amigos, tem um cara também muito conhecido, o Zé Decon, ele mesma coisa, Sim, primeiro mês sim, dele, sim. ele comprou álcool gel quando começou a pandemia. Então eu acho que você tá no momento certo, com o produto certo, na hora certa, faz toda a diferença. Eu tive a sorte de naquele momento ter procurado aquele produto e ter e saber e identificar que eu podia vender aquele produto, né, comprar mais barato e vender,
Pô, foi lindo. Só que aí o que aconteceu? Essa brincadeira, se ela tivesse durado e tivesse até hoje, né, era muito dinheiro, Claro. porque a gente tá falando aí de dava, assim, não lembro, mas dava mais de, tipo, R$ 1.000 limpo na mão no dia, todo dia, por baixo, assim, Logo no começo do logo Mercado no Livre, isso. começo. Cara, Isso me ajudou a investir mais em estrutura, né. Então, por exemplo, o que que eu fiz? Nesse momento eu saí da casa dos meus pais, peguei um apartamento, no prédio de um amigo que também trabalhava com e-commerce, e ele fazia operação na casa dele. E eu falo: "Cara, eu vou mudar pra esse prédio, porque esse prédio eu sei que eu não vou ter problema", porque tem prédio que não, se você montar uma operação de e-commerce lá, eu tenho uns carrinhos que você carrega aqueles, uhum. né, baús, as pessoas reclamam, né, e teoricamente pode, mas não pode, né, então vai muito do prédio. Aí eu consegui, mudei pra um prédio ali, montei um espaço ali, mesona grande, aquele negócio pra cortar folha, impressora, prateleirazinha lá, foi na Leroy, gastei uma grana mesmo, enfim, montei ali a equipa. E aí, um mês, pô, o negócio indo bem ali, já estava até pensando em contratar alguém, nunca tinha contratado alguém, pum, empresa quebrou. Hã. Como assim? Empresa quebrou, fechou. Empresa. E aí você tinha um único produto? Eu tinha um único produto, só esse. Nossa, irmão do céu. Mas pelo menos você estava cheio de estoque ainda, ou não? Não, o produto ele não tinha parado de vender, o problema é que a empresa fechou e ela não vendia mais produto. Eles tinham tido problema com a Anvisa. Mas calma, quem não vendia mais produto? O fornecedor não vendia pra você ou você não podia vender para o cliente final porque Não, deu BO eles com não a vendiam Anvisa? mais para o fornecedor. Tanto é que o fornecedor não vendia mais para as Então pra pessoas. você poderia ter inflacionado o preço e ganhado até Eu mais. fiz isso? Justo. Qual que era a sua margem nessa brincadeira aí, você lembra? Então, eu cheguei a conseguir vender, no finalzinho, 3 chás, o kit que eu vendia 99 por 199. Nossa senhora, irmão do De céu. 30 para Comprando a 30 200. conto. É, Cara, deixa eu te falar uma coisa, assim, foi foi ainda brincadeira. bem que você chegou nessa história, nesse papo aqui, porque você é um dos caras, acho que o cara que maior tem margem que eu conheço, a gente tem muitos clientes, tua margem média ali é pra cima de uns 30%, se eu não tô me enganado. Isso é muito alto, tá? A gente tem fabricantes, você não fabrica, nós temos fabricantes ali no nosso no nosso portfólio, que tem uma margem menor do que a sua. E o cara é fabricante, ou seja, o cara tem um custo muito fixo, muito alto, né? O cara tem Sim. um OPEX muito alto. Você não tem operação, né, própria, então você terceiriza tudo. Você faz mágica, essa é a verdade. Isso por quê? Porque você, ao longo do tempo, foi colecionando vários fornecedores, foi entendendo como estuda o produto, foi entendendo qual que funciona. Desde o seu dia 1, tu acertou uma baita de uma porrada que provavelmente te deu fôlego pra você. Obviamente, você deve ter feito várias cagadas no meio do caminho, tenho certeza disso. Não tem como você ter uma parte retilínea de acerto, né? Então, o que você tá me dizendo é que se você acertar o produto, você vai ter venda com uma boa margem, não importa se você é fabricante ou nada. Como que você faz isso, cara? Como é que eu passo a sua expertise para quem tá assistindo a gente? Como é que eu faço para alguém pegar um pedacinho do que você sabe, passar isso pro meu cliente e falar, cara, o que que você acha da gente pensar assim? O que que você acha da gente olhar para esse caminho aqui? Você tem um portfólio, não vou dizer que não é tão grande o seu portfólio hoje de produto, quantas SKUs você está tendo hoje? Ah, uns 30. 30 SKUs, vende muito todos os meses com mais de 30% de margem. Como que você escolhe esse produto? Tá. Eh, parte dessa estratégia veio logo após o chá, né. Por quê? Eu comecei a trabalhar com outro produto na época, que eu consegui, graças a Deus, eu fui bem resiliente e me adaptei ao mercado, então eu falei: "Bom, o Você aluguel". teve que fazer isso, você não tinha mais Tive que fazer fornecedor, isso. era isso ou isso, né? Eu não Ou você entrei ia em pro buraco junto. desespero, eu acho que porque o meu custo fixo era muito baixo mesmo, era R$ 1.500 que eu pagava de aluguel e condomínio, e eu mesmo fazia as coisas, então não tinha funcionário, e eu tinha um caixa, né, então eu não estava, assim, tão lascado. E aí eu dei a sorte também eu dei 2 vezes essa sorte, e aquelas vezes, sabe, que é poucas vezes na vida,
de comprar um produto também que foi um ômega 3 da Vitafor. Então você é muito cagado, cara. Não é possível. Nesse Os primeiros começo dois foi. produtos do cara Foi. acerta na Eu mosca. peguei a onda de crescimento desse produto e eu só realmente não estourei a boca do balão, assim, pra falar que eu fiz 10, Mas 20 milhões, porque esse- eu não tinha caixa pra escalar. Você fez algum tipo de estudo pra esse produto, ou não? Eu simplesmente vi que era um produto que estava começando a vender bem. Por onde que você viu? Você olhou um Nubimetrics Não na zero? conhecia, não conhecia. Pelo olho mesmo. Tudo errado. Isso é sorte, porque eu nunca recomendo alguém escolher na verdade, não tem como escolher um produto só olhando no Mercado Livre. Você precisa pelo menos do Nubimetrics, ou se você não tiver o Nubimetrics, eu não confio tanto de usar só o Avante, mas é melhor do que não usar nada, Com né? certeza. E aí, paralelo a esse produto, eu já tinha aprendido a lição. Eu falei, cara, eu não vou ficar só com um produto. Comprei outro produto. E aí entra a questão de aprendizagem. Esse produto que eu comprei era uma tintura de sobrancelha. E eu não podia vender essa tintura por um preço abaixo do preço que o fornecedor Uhum. colocava Tem um ali. preço mínimo. E eles tinham BPP dentro do Mercado Livre, que é Brand Protection. Se alguém abaixava 1 centavo, o robozinho ia lá, pum, derrubava o anúncio. Então era bom nesse sentido. Até recomendo quando alguém compra alguma coisa de alguma marca assim, que tenha essa proteção para você não ficar na mão de clientes que realmente queimam o produto, que não estão nem aí. E aí o que acontece? Pô, era uma tintura de sobrancelha. Eu tinha ali 20% de margem, só comprando o fornecedor. Só que qual que era o ponto negativo? Tinha eu e mais 20 pessoas vendendo. E aí o que eu percebi? Eu falei, cara, na época, o full do Mercado Livre, você não tinha que ser convidado. Você já conseguiu o full imediatamente. E eu tinha acabado de mudar a minha empresa para CNPJ. Porque esse começo eu tinha feito tudo na PF. E aí eu falei, bom, para não ter problema fiscal, eu vou ficar certinho. Abri uma MEI, estourei a MEI em 20 dias, aí tive que ir pra Simples Nacional, né? Não sei nem porque eu fiz isso, mas tava com a empresa. Na hora que eu coloquei o CNPJ full, falei, o que é full? Isso já era quase final de 2020. Aí eu fui entender o que era o full, falei, pô, legal, mandar um produto pra lá, me poupa tempo. E eu vi que os primeiras pessoas que apareceram na pesquisa estavam no full dessa tintura. Tinham 2 pessoas no full e as outras não eram full. Eu falei, bom, se eu colocar no full, provavelmente eu vou aparecer entre os 3 primeiros, né? Eu e mais esses 2. Fiz isso. E aí, meu produto não estava saindo. Eu falei, cara, o que eu posso fazer Mesmo no full ele não tava saindo. mesmo no full? Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar vídeo desse produto na internet, para pensar alguma coisa que eu pudesse colocar ali no produto para agregar valor. E aí eu vi que as pessoas, as mulheres, elas usam como se fosse um cotonete. É um kitzinho que tem um algodão, um cotonete. E aí eu virei e falei, cara, eu sei onde eu posso encontrar isso barato. Na 25 de março. E aí comecei a rodar na 25 de março atrás. Não foi muito difícil. Eu acho que eu nem fui no cara mais barato. Foi na terceira loja que eu entrei, encontrei esses cotonetinhos, esse algodão. E eu lembro que se eu comprasse uma caixa fechada, saía R$ 1 o pacotinho. Porque não era um negócio caro. É o que eu fiz? Eu criei um anúncio de novo e eu coloquei Com kit? tintura mais brinde. Não coloquei o que era o Aham. brinde. Porque eu falei, vai que esse produto acaba, eu tenho que colocar outra coisa e E na foto de capa você colocou o produto correto? Ou nem isso? O coloquei. cotonete? Coloquei o kitzinho junto. Ah, legal. E aí, cara, beleza, fiz isso, comecei a vender. Pagava R$ 1 a mais. Ou seja, os clientes pararam de começar, esses meus concorrentes pararam de começar a vender e eu comecei a vender praticamente sozinho. Tanto é que passaram-se algumas semanas, 2 deles me copiaram Uhum. e começaram a fazer a mesma coisa, porque viram que estava dando bom. E só que eu já estava ranqueado, passei na frente deles. E aí eu fiquei por um bom tempo vendendo esse produto, até que o fornecedor ele teve um reajuste. E ele não adequou o preço mínimo, ele manteve o preço mínimo e reajustou 10% o preço. E aí, para mim, não fazia mais sentido continuar com aquele produto, porque eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu não acho errado a pessoa que trabalha com 3, 5, 10% de margem. Se ela tiver num lucro real, um volume muito forte. Agora, se tem um volume baixo, para ganhar 3, 4, 5, 10%, para mim é muito arriscado, porque se uma Não vale o venda risco, não vale não o risco. vale, Não uma vale o risco. venda, né, come 10, 20 vendas.
E aí, essa foi a primeira lição que eu tirei, né? Que eu falo pra todo mundo isso. Falo, meu, não é todo produto que você vai conseguir fazer isso, mas qualquer coisa que venha a mais ali, sabe, um a mais ali, isso já agrega valor, e esse valor, às vezes, não vai influenciar a sua margem. O que que era R$ 1 num produto que, na época, eu acho que era 80, 86, alguma coisa assim que a gente vendia. Então, sabe, Não vai fazer diferença nenhuma. nenhuma. Só vai te ajudar a ranquear e que você perca R$ 1 de... Ah, é um pouquinho, porque tem que colocar o imposto e tudo mais. E aí você se especializou em ser o cara em encontrar bons produtos e entender a tendência de subida ou de descida desse produto e você surfa essa onda. É assim que você trabalha hoje? Sim. Pra mim, fica muito claro alguns pontos. Existem produtos que a gente chama de produto de hype, produtos que nascem, crescem e morrem, digamos assim. Quando eu falo que ele morre, não é que ele nunca mais vai ser vendido, mas é que a procura dele não vai voltar mais a ser o que era. Eh, por exemplo, teve uma máquina de donuts recentemente que bombou, porque uns influenciadores no TikTok começaram a fazer vídeo fazendo donuts nessa máquina. E aí teve o hype dela e agora ninguém mais compra, Uhum. né. E eu peguei o meio desse hype, foi um produto que eu comprei em 2023, não fiz muito dinheiro nele, mas consegui vender, graças a Deus. Mas eu não recomendo, porque é arriscado, não. Então como que você identifica se um produto é de hype ou não? Por exemplo, utilidades gerais, que eu falo, né, produtos de casa, produtos do dia a dia, produtos que acabam e a pessoa tem que comprar de novo, que fazem parte do cotidiano da pessoa há muito tempo. Uma máquina de donuts, quando que você tinha ouvido falar na máquina de donuts? Agora, sei lá, Um guarda-chuva? um guarda-chuva, um prato. Entendeu? Então, primeira coisa é identificar se o produto ele é um produto do dia a dia. Segunda coisa, se não for, se ele é um produto sazonal, né. Por quê? Porque sazonalidade também é negócio. Eu comecei a trabalhar com sazonalidade há 1 ano e meio. E Quantas árvores de Natal você vendeu? Fala, quantas árvores de Natal você vendeu? somando as pequenas e as Aham. grandes, umas 15.000. Nossa, em quanto tempo isso? Há 2 meses. É Mas isso. não foi então, Teria vendido mais se tivesse mais dinheiro? é infinito. Infinito, né? Sabe por quê? Para pra pensar comigo. Se a gente pegar aqui, por exemplo, cidade de Limeira, tem 600.000, 500.000 habitantes, 300.000 habitantes. Vamos falar 100.000 casas? Eu fiz essa conta no Brasil, cara. Sabe quantas casas estão aptas a comprar uma árvore de Natal mais ou menos no preço que você vendeu? 3,4 milhões. 3, Todos então, os anos. todos os anos. Então, É muita você já coisa. adiantou a conta que eu ia É fazer. muita coisa, cara. O que que é 15.000? Você entende? Nada. Não fez Então, cócega no só mercado. aparece muito. Então, aí as pessoas falam: "Ah, mas tá saturando", porque começou a se popularizar agora, né, trabalhar com quem vende no Mercado Livre, vai trabalhar com o Natal. E na verdade não, é um mercado infinito, e que na verdade você vai, você não precisa copiar o mercado, né, você tem infinitas possibilidades. O que que a pessoa precisa fazer pra vender? Porque você tá falando, cara, tem muita gente que traz isso aqui. Puta, tá saturado, não vou vender árvore, todo mundo vende. Pelo que eu entendo, você é uma pessoa que consegue se destacar disso. Você vai vender a árvore igual a outra pessoa que vai vender, só que você vai vender mais. Por quê? Você usa full, você não deixa Tá. faltar estoque. Quais são as premissas que você utiliza para que o teu anúncio seja mais ranqueado? Porque tem um monte de cliente, cara, vou ser bem honesto com você, que vem com a gente e fala, não, isso não funciona. Por exemplo, deixa faltar estoque no full. O Tá, cara deixa faltar estoque no full. então esse é um dos pontos. E eu quero que você fale, você como seller, você que tem bastante sucesso, que vende produtos uma margem enorme, que você fale para que não seja eu, não seja o chato que vou ficar falando isso toda hora. Quais são os pontos que você olha para que um anúncio performe muito bem? Tá. Cara, eu costumo fazer eu estava conversando outro dia com um colega sobre isso, e eu falei pra ele que é uma estratégia que eu chamo de estilingue, né. Por que estilingue? Porque o estilingue ele começa no ponto neutro, eu puxo ele pra trás, né, ele não tá mais no ponto zero, ele tá no ponto negativo. E na hora que eu solto, ele volta para o ponto zero e vai embora. É a mesma coisa que eu faço, é a estratégia estilingue. Então eu crio um anúncio normal, e aí na criação de anúncio, uma foto bem feita, né, então hoje, eu sempre fiz minhas fotos no Canva, 1.200 por 1.200, seguindo ali o próprio Padrãozinho FIFA. padrãozinho. Depois eu comecei a pagar pra fazerem as fotos pra mim, né, fazia mais sentido, até porque ficava mais profissional. Anúncio bem feito, descrição sempre comecei a usar 2 anos pra cá inteligência artificial. Cara, anúncio profissional.
né? De preferência, se tiver como colocar variação também. Isso ajuda muito, muito mesmo. Ah, vai vender bolinha. Kit de bolinha de árvore. Coloca lá 36 bolinha dourada, aí um kit de 36 vermelha, É isso. 36 branca, perolada. Você tem no mesmo anúncio. Quando você ranqueia uma cor, você ranqueou todas elas automaticamente. E a chance da pessoa achar o seu anúncio é 3 vezes Perfeito. maior, entendeu? Então isso ranqueia melhor. Segunda coisa, mandar o produto pro full, tá? Mandar o produto pro full e ter estoque grande desse produto, quando você quer trabalhar com sazonalidade principalmente. E aí, aonde entra o estilingue? Cara, você vai ver quem do seu produto anunciado, qual que é o menor preço que tá no full. E você vai bater esse preço. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Vai. Não importa. Não importa quanto você vai perder. Você vai perder dinheiro. Você vai colocar o seu anúncio. Você vai perder a grana que for ali até você fazer pelo menos 100 vendas. Até o Mercado Livre, o full mandar você mandar 1.000 unidades, 500 unidades para lá. Nisso você não usou ads nem nada. Eu Você coloco também ads impulsiona. também, mas eu impulsiono também. Então você tem uma dupla perda. Você vai gastar no ads e vai tirar sua margem, ficar negativa ali, entre aspas, até você estilingar, puxar o máximo possível. A hora que ele começar a pegar os 100 vendas, você solta e deixa ele performar. Isso. Quando começa a pegar bastante venda, o que que eu faço? Eu começo a ir subir o preço devagar, bem devagar. Então, assim, no máximo 5 a 10% a mais o que tá a cada 3 dias. Não fico mudando muito o preço para não dar um choque ali no algoritmo, né, do Mercado Livre. E isso, assim, eu falo baseado em testes, tá? Eu nunca conversei com alguém interno que me falou que isso funciona, mas eu já testei subir o preço de uma vez e ferrou meu anúncio. Então, eu sei que funciona bem subir devagar. Eh, Essa estratégia não precisa ser 50, 100, mas você viu que você tá fazendo várias vendas por dia, que seu anúncio ele tá aparecendo ali na primeira página, como que você faz isso? Tem vários jeitos. Pede para um amigo procurar o seu produto ali. Não adianta colocar em anônimo, nada disso. Pede para alguém em outra IP, outro lugar, fazer isso, ver se seu anúncio aparece ali. É um jeito. Ou você pode mudar, sei lá, VPN, IP, fazer uma nerdazaiada ali, né, que a gente fala para dar um jeito. E ver se o anúncio tá melhorando, tá ranqueando, tá aparecendo. E eu falo que por experiência, nessa fase e não é nem sempre que você perde, viu, porque às vezes o menor preço, você tá empatando, você não tá perdendo. Não é sempre que você vai estar perdendo com o menor preço. Mas nessa fase, o ads quase não entra. Entra muito realmente o preço do full. E aí, conforme esse anúncio vai ranqueando, você vai aumentando o valor, você vai voltando a ter margem, e aí sempre de olho no ads, né? Se tá comendo ali a verba diária, aumenta, né? Tem várias estratégias de ads, mas enfim, não é isso que muda o jogo. Você pode deixar o estoque acabar no full, não tem problema. O que que você vê em Não pode relação a isso? acabar nunca. Não pode acabar nunca, senão você automaticamente perdeu o ranqueamento. Automaticamente perdeu o ranqueamento. Na verdade, assim, você até vende quando você volta, mas não é a mesma coisa. Claro, não, nunca vai ter que esquentar de novo, ter que fazer todo esse trabalho, ter que puxar o estilingue de novo. Eu sei que você tem um anúncio de bolsa, né? Não é uma bolsa de escola, então ela não tem essa sazonalidade muito grande. Deve ter alguns picos de sazonalidade, mas nesse anúncio, você tá performando nele há quanto tempo? O que que você. Cara, não posso parar de olhar esses caras aqui dentro desse anúncio. Quantas dessa bolsa você vende por dia? Como é que tá essa situação? Tá. Essa mochila, eu comecei a vender ela em março do ano passado, 2024. E foi um produto que eu vi eu achei pelo Nubimetrics, eu vi que tinha sido um produto que ficou no top 10, dos mais vendidos em janeiro e fevereiro. E aí eu entrei logo depois que acabou a sazonalidade. É como se eu estivesse entrando agora. Uhum, Inclusive, é um mês muito bom para uhum. entrar. Você fala: "Pô, mas por que você vai entrar agora que acabou a sazonalidade?" Porque bolsas de costas, não bolsa de rodinha infantil, são produtos que vendem o ano inteiro. Como se E fosse de trabalho, né? De é, escritório, tipo isso? essa época vende mais, janeiro e Uhum. fevereiro. Mas é diferente de Natal. É difícil alguém comprar uma árvore de Natal em Claro, fevereiro e março. lógico. Mas uma mochila a pessoa pode Sim. comprar. E aí eu fui vendendo, usei essa estratégia. Quando eu comecei a ficar melhor posicionado, eu comecei a deixar ali valor altíssimo de ads para manter posicionamento Quanto tempo para ranquear foi mais ou menos esse produto? há uns 2 meses e meio. 2 meses. Ah, pouco até. Bom. Ranquear que eu digo assim, tá entre os 3 Sim, melhores. sim, pouco, pouco. E aí, em outubro, eu me tornei o segundo maior desse produto. E em janeiro, fevereiro agora, meu estoque foi assim,
Não chegou, mal chegou em fevereiro. Não chegou. Eu lembro que você me falou, o Full deu um pulo de... Tava pedindo pra você mandar 500, de repente 8 mil no dia seguinte. Isso. Absurdo, pra vender em 30 Absurdo. dias. 8 mil mochilas em 30 Não dias, tinha onde porque você comprar. ranqueou com essas estratégias, fazendo esse processo, sem ter onde comprar. E aí, eu volto aqui pra parte de fornecedores, né? Você só conseguiu vender essa mochila porque você fez o estudo de preço, do pricing, entendeu que se eu comprar esse produto até tal preço, eu vou ter lucro. Eu consigo ranquear, consigo fazer todo esse processo, tudo que você falou. Como que você encontra esse fornecedor? Qual que é a tua bagagem de saber onde estão os fornecedores? Tá. Esse fornecedor... É que assim, são vários jeitos, né? Você tem, por exemplo, feiras, são muito bom, um bom lugar pra você ir. Então, que nem tem a Becasa Fair, né? Tem a Feira do Arnold para suplemento, tem a Beauty Fair, que é a de beleza, de cabelos, coisa de unha. E aí, por exemplo, tem uma feira de mochilas, que inclusive, na verdade, é que vai ter agora semana que vem, eu esqueci o nome, ela é de brinquedos. Mas tem uma feira que eu acho que é mês que vem, que é de mochila. Então, se procurar feiras que tem se a pessoa é de São Paulo, né? Ou do estado de São Paulo, que fica mais fácil dela aí, tem de muito. E aí você acha 1 milhão de fornecedores ali desse produto. Mas tem os centros populares que eu chamo, que é, por exemplo, 25 de março, Brás. Uhum. E aí, no Brás, eu sabia que lá já era o melhor lugar para mochila, porque eu tenho isso um pouco na minha cabeça, assim, quando eu vejo um produto, eu sei aonde que vai estar o melhor preço. Uhum. Se é eletrônico, eu sei que é na Santa Efigênia, entendeu? Se é produtos gerais, dependendo do que for, na 25, mas roupa e mochila, bolsa, essas coisas é Brás, sem dúvida. E aí eu comecei a rodar lá. Só que assim, qual que é o entendimento que as pessoas têm que ter, que eu acho que é um erro na hora de comprar um produto. A pessoa sempre olha, ela acha que nesses lugares ela vai achar o melhor preço só por ela estar lá. Mas a maioria das pessoas que estão vendendo lá, elas compram de importador, Uhum. que também tá lá. Então você tem que comprar do cara que fornece para elas e não delas. Senão você vai pagar mais caro. E aí essa mochila eu tava indo de loja em loja. Quanto? Ah, R$ 40. R$ 40, 40. E eu sabia que dava pra achar mais barato. E aí eu cheguei numa loja lá, veio lá o chinesinho falar comigo. Aí ele virou e falou 38. Aí eu já virei e falei, pô, ninguém falou 38. E as outras era 45, 50 e chegava no 40. Ele já falou 38 de cara. Aí eu virei e falei, se eu levar muitas? Aí ele, muitas, você quer levar o quê? Uma caixa? Eu falei, não, umas 20 caixas. Aí ele virou e falou, já dá pra fazer 32, 33. Aí, beleza. Eu falei, cara, eu acho que esse cara é o cara. Comecei a conversar com ele e ele me falou ali, sem eu falar nada, que ele é o distribuidor de toda a feira da madrugada de mochilas e bolsas do Brás. Então ele é importador, ele é o cara que traz direto. Então, as pessoas que me vendiam a mochila 40 e eu me vendia 40, Compravam 45, dele. comprava dele por esse preço. Falei, bingo, achei o cara que eu precisava. É uma mochila que o preço médio era 60, 70, tava dentro ali do que eu esperava. E isso fora da sazonalidade. Em janeiro, essa mochila chegou a ser vendida a 139, Você comprou a 30 149, reais, 30 e poucos reais. 32. Então, assim, é lógico, é uma construção, você ranqueia Claro, produto e claro. tal. Mas aí a margem, quando vem, na sazonalidade, é algo, assim, gigantesco. Só que eu joguei pequeno, né? Eu achei até que eu tava jogando alto, mas quando você trabalha com sazonalidade, você tem que enxergar, cara, que é um momento que vai ter muita procura por um produto, por uma área ali, e que se você quer jogar o jogo de sazonalidade, não adianta você ir devagar, não adianta você ir mole. Eu comprei 10 mil mochila, no máximo, deu pra nada. Você fala, pô, mas é muita coisa. E se você não tivesse vendido? Se eu tivesse entrado na sazonalidade, talvez, sem estar ranqueado, arriscado, poderia até ter dado ruim. Mas eu acho que não teria dado. Porque eu ia usar a estratégia que eu sempre uso, né? Você não tá nesse jogo há pouco tempo, né? Isso. Não, e Natal é assim. Natal eu não ranqueei o anúncio antes. Eu ranqueei Exato. no Natal. E provavelmente você já deve ter feito umas cagadas, já deve ter ficado produto pra trás. Você entendeu o game, entendeu como estuda o produto. E aí eu queria te fazer uma pergunta. É melhor vender melhor ou comprar melhor? O que você acha que faz mais a diferença no game? Comprar melhor. Comprar melhor. Um preço menor bate um anúncio melhor, mais bem feito. Então, sim.
Porque se você tiver um anúncio mal feito, eu já vi uns anúncios, cada anúncio, sim, porco, sabe? Feio. A pessoa pegou a foto do Google, tinha até marca da água, não sei como o Mercado Livre deixou. E que tava ranqueado. Já vi muito disso, Tá? principalmente no catálogo. Ranqueou tanto, anúncio horroroso, virou catálogo, não é uma merda, o anúncio é Uma uma merda. bosta, e você vê o cara vendendo num preço impraticável. Exatamente. Eu É. acho que o preço é o. Tanto é que o preço, se a gente pegar uma conta agora que tem 10 vendas que tá com cor ali, que consegue ganhar ou perder catálogo, cara, qualquer produto você pode. Você disse que é melhor preço, provavelmente, do que um bom anúncio. Melhor ganhar na compra do que ganhar na venda. Vamos fechar uma parceria aqui. Vamos ajudar a galera a comprar melhor. O que você acha da gente transferir o teu conhecimento, tanto para os nossos clientes, para a galera que segue a gente, para galera. A gente cria alguma coisa junto para trazer teu conhecimento, para trazer a conexão que você tem com o fornecedor, com bons produtos, tudo isso que você faz. E aí, vamos ao vivaço aqui? Vamos fechar uma parceria? Bora? O que você acha? Vambora. Vamos? Fechado. O que você topa fazer? Então, eu tenho uma ideia em mente, né? Que eu já venho trabalhando faz um tempo, que é para mim mesmo, mas que eu posso abrir isso, né? Para essas pessoas, que eu acho que isso mudaria completamente o jogo delas. Que são basicamente, primeiro, né, lista de todos esses meus fornecedores, né? E com contato desses fornecedores também, dos representantes comerciais. E também uma lista, que eu faço geralmente a cada 15 dias, de períodos em períodos, onde eu separo produtos ali que eu analiso, produto que tem margem, produtos que Na mesma estratégia que você usa de analisar. Você vai pegar lá no Metrics, vai ver se o produto tem sazonalidade, se está subindo, margem. É isso, isso que você vai fazer. quanto que vende no mês, se tem muito concorrente ou não, né, se tá em fase de autossaturação. E o principal é margem. Eu acho que esse é onde eu mais bato a tecla, né, que eu Deixa eu te fazer uma provocação. Por que que você não pega esse conhecimento e você compra sozinho? Por que que você dividiria essa lista com alguém? olha, primeiro que é muito produto, né, eu tenho um projeto em paralelo, que eu já venho desenvolvendo, que é um pouco do trabalho com algo meu, né, que eu nunca pretendo largar o marketplace, eu gosto desse trabalho de revenda, mas eu já venho trabalhando há um tempo com um produto meu, que eu venho trabalhando lá fora, que eu ainda não trouxe para o Brasil, comecei ao contrário, né. E segundo, né, mesmo que eu quisesse focar em todos esses produtos, é um trabalho gigantesco, não acho que faz sentido com o que eu quero. Porque meu faturamento aumentaria, minha operação aumentaria também, eh, o risco da operação também vai aumentando, né. E agora o principal, eu acho que assim, o fato dessas pessoas mudarem, né, terem uma mudança significativa no negócio delas, tem gente que vai falar que não, né, mas tem gente que vai falar que não, mas eu sempre gostei, genuinamente, assim, de poder ajudar as pessoas, né, e diversas maneiras. Eu falo, por exemplo, em cripto, eh, eu ficava às vezes mais feliz quando eu falava: "Ah, vou entrar em tal moeda". E aí uns amigos meus entravam ali. Quando a moeda estava subindo, eu estava feliz porque eu lembrei o quanto o cara entrou ali, às vezes mais do que até mesmo que eu estava ganhando. E eu gosto muito dos meus resultados, mas eu gosto também quando eu vejo alguém tendo resultado. Mas principalmente pessoas que trabalham, que fazem por merecer, Isso dá autoridade, né? da Se você autoridade. ajuda alguém a ranquear um produto e essa pessoa ganha muito com esse produto, automaticamente ela faz uma propaganda de você, você ganha autoridade para fazer outras milhares de coisas, né? Ser bom é uma coisa legal, sim, mas, pô, se você fazer isso de maneira a agregar os dois, isso sim eu acho que é ser bom na equação, né? E tem um ponto também, eu até bato nessa tecla. Eu sou bonzinho, mas eu não gosto de cara preguiçoso, porque eu nunca fui preguiçoso. Justo. E então eu falo que essa lista, isso que eu trago, eh, não vai fazer o negócio pela pessoa. Então não adianta nada a pessoa ter isso na mão, se ela faz negócio de qualquer jeito, se ela não tá nem aí. Então se às vezes se é uma pessoa que tá ali fazendo por merecer, mas às vezes ainda não chegou aonde ela quer, tá travada em margem, né, tá faltando alguma coisinha, eu tenho certeza que vai fazer diferencial. E é esse tipo de pessoa que eu quero fazer diferença. Perfeito, cara. Acho que a gente tem muita sinergia. Vamos botar esse negócio para rodar então. Vamos estruturar como a gente vai fazer isso, quando a gente vai fazer isso, uma listagem com produtos, com fornecedores, estudadas por você, inclusive.
A gente faz um mix e traz pra galera, principalmente a galera que é cliente da Vendex, pra gente conseguir se beneficiar e vice-versa. Eventualmente, você vai conseguir vender alguma coisa sua a mais para os nossos clientes, uma maneira de como você mesmo faz esses estudos. Eu acho que a gente tem muita sinergia para trabalhar aqui, né? Cara, tô chegando no bloco final. Deixa eu só pegar algumas perguntinhas aqui que eu segurei. Vamos lá. Por que você nunca entrou em outro marketplace? Cara, eu já entrei. Eu já mexi com Magalu, Amazon, Shopee e... Não, desculpa, Magalu não. Shopee, Amazon e B2W. Uhum. Americanas, né? Americanas, eu não gostei, né, da plataforma. Ruim? Eu achei ruim. A Shopee, eu tinha mais problema de ter margem em relação ao Mercado Livre, porque eu vendia muito produto que eu pegava de fornecedores que também vendiam na Shopee, Uhum. né. Mas isso não que isso fosse um problema, mas eu queria me centralizar em um marketplace, porque às vezes as pessoas acham que elas precisam estar em todos os marketplaces. É bom, eu acho bom, mas não é uma regra, né. Eu acho que a profundidade, tanto de marketplace quanto de produto, ela é essencial. Às vezes as pessoas querem ter 1 milhão de produtos, estar em todos os canais de venda, e às vezes não é isso que vai fazer diferença, né. Porque às vezes você não escalou ainda um produto no Mercado Livre, você não atingiu o máximo ali. Vou te dar um exemplo. O que você acha que é melhor? Você tá em 4 anúncios diferentes, tendo o mesmo estoque, sendo que se você não tiver muito daquele produto, você concorda que talvez você não consiga ranquear e ser o Vai, melhor em não adianta, nenhuma? nenhum deles vai estar ranqueado. Às vezes compensa você focar em um, ranquear, depois que você pegou posição ali, você vai ter mais margem, você vai ter mais dinheiro para Claro, comprar claro. mais, você abre uma frente na Shopee, aí você começa a ficar grande na internet naquele produto, aí é outro patamar. Mas eu acho que é mais isso, eu acho que de fato eu trabalhei muito pouco nos marketplaces, a Shopee eu já vendi, assim, uns 300.000 no total, é pouco perto do que eu já vendi no Mercado Livre, mas e as outras plataformas, só peguei ali pra testar. Achei a Amazon meio complicada também, assim, muito burocrática. Comprei uma vez um suplemento, eu precisava da vigilância sanitária, dava do fabricante, enfim, coisas com notas, tudo certinho. Ela dificulta um pouco mais, mas é uma excelente plataforma. Mas eu acho que o Mercado Livre é o que eu mais gosto no geral. Hum. Né. Se você tivesse que falar 4 coisas que você não deixa de fazer para um produto, quais são? Que eu não deixo de fazer, antes ou depois que eu comprei ele, Na hora de vender, para vender, depois que você já comprou. eu não deixo de ativar o Ads e tá com o Ads ativo, independente do momento que eu esteja. Por exemplo, se eu tô com um produto ranqueado, você continua com aquele Ads ativado? Eu continuo. "Ah, mas não faz sentido desativar?" Não. Por quê? Porque eu apareço 2 vezes na mesma página, na primeira página. Às vezes eu sou o primeiro e o segundo. Segunda coisa, eu não deixo de fazer um checklist diário, todo dia. Isso pode ser eu ou pode ser uma empresa, como a Vendex, que vai olhar ali se você teve alguma queda de qualidade naquele anúncio, né, às vezes alguma sugestão do próprio Mercado Livre, às vezes seu anúncio está 100%, mas do nada ele cai para 85, porque ele pede pra você subir um vídeo, né, no estilo shorts ali, e às vezes você vai olhar um mês depois e aquilo faz diferença. Muito. Manter o anúncio no 100% é essencial. Terceira coisa, previsibilidade de estoque. Eu sempre olho a previsibilidade do meu estoque para não ter risco de eu ficar sem produto, porque existe um tempo entre você fazer o pedido para o fornecedor e às vezes mesmo que você tenha esse tempo, é sempre bom você pedir com uma folga, porque às vezes vai que acabou do Hum. fornecedor, deu algum problema e você não pode ter esse risco. Eu acredito que então, estoque, ads, checklist diário na conta e eu acho que as promoções, né. Acho que é uma coisa que eu sempre olho também. As promoções, no caso, isso varia de plataforma para plataforma, mas o Mercado Livre, de tempos em tempos, ele faz promoções. Eu gosto muito de
de aproveitar essas promoções, principalmente se forem por aquelas promoções que ele te devolve uma parte do valor da venda, né. E eu acho que Rebate, né? os 4 pilares, quando eu já tô com um produto, eu acho que eu acho os mais legais, assim, de ficar. Você, se você tivesse R$ 100 ali pra dar de, entre aspas, o desconto ou ads, você prefere colocar em ads ou prefere colocar em promoção? Eu prefiro colocar depende. Se for essa promoção, eu prefiro colocar em promoção. Que tem rebate. Essa aqui, o Mercado Livre, você vendeu, ele te dá um pedaço de volta. Porque se o seu preço ele fica lá embaixo. E o preço baixo, ele é mais forte que o Ads, por vários testes que eu já fiz. Às vezes você mete o Ads lá ali, mas seu preço não tá tão atrativo, você vai ter uma dificuldade maior de vender. Agora, às vezes se você coloca o preço baixo, e não tá com Ads, você aparece mais fácil ali pro cara. Agora quando você combina os 2. Entendi, perfeito. Cara, perguntas rápidas, bate-bola, jogo rápido aqui, vai lá. Sei que você não gosta de ler livro, mas fala um livro que você leu que mudou tua vida. Mais perto que o diabo. Mais esperto que o diabo. Isso é bom mesmo. A sua principal habilidade que fez você chegar até aqui. Resiliência. Um erro que você jamais cometeria de novo. Eh, que eu jamais cometeria de novo, Isso. demorar, assim, achar que eu não posso colocar alguém pra fazer uma coisa que eu já faço. A arte de designar, né. Eu acho que eu demorei muito pra terceirizar, eu fiquei Agora, muitos anos nessa agora parte. que você me falou que você que faz o seu anúncio ainda, eu quase caí pra trás, cara. Você tinha que ter alguém fazendo isso pra você urgente. Teu tempo vale muito mais que isso. O cara ganha uma nota e ele que limpa o apartamento dele. Nossa, eu fiquei puto a hora que você me falou isso, Mais cara. ou menos. Fiquei Eu assim. puto, bicho. Falei, que isso, tua hora vale muito mais. Vamos lá, o que que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é uma união de várias coisas, por exemplo, acho que família, né, família tanto pai e mãe quanto esposa, marido, filhos, eu acho que isso é uma vertente muito boa. Saúde também eu acho que é essencial, não adianta você ter tudo se você não tem uma boa saúde. A parte financeira e o principal, né, que atinge esses 3 patamares, né, que deixa esses 3 patamares harmoniosos, que é o tempo. É você ter tempo, liberdade de tempo geográfico, financeiro. Eu acho que sucesso é você conseguir, chegar no ápice de todos esses pontos que eu falei. Você pode colocar a parte também, mental, né, isso pode ser uma crença, uma religião, pode ser você ter um psicólogo ali. Eu acho que é uma junção de fatores, Uhum, né, não é só uma única coisa. uhum, Acho que sucesso é isso, atribua a várias coisas. legal. Onde você quer estar daqui 5 anos? Olha, Você vai ser pai agora, hein? você Cuidado com a paga. resposta que vai falar, hein, bicho. Se você não botar tua família no meio aí, lascou. Olha, eu quero provavelmente aí tá com mais um filho. Mais um? Pô, legal. Porque a ideia é ter meio que na sequência e depois parar, né. E assim, eu acho que o principal, eu acho que é voltando para o sucesso, eu acho que é isso. Eu quero ter mais tempo hoje, eu até tenho um certo tempo, mas eu quero ter mais tempo do que eu tenho hoje, pra aproveitar mais a vida como um todo, não só minha, mas poder estar mais perto da minha Perfeito, família, perfeito. pai, mãe, esposa, filho. Eu acho que esse é meu principal propósito. E aí isso, se resume pra mim, a liberdade financeira, né. Dentro do que algumas pessoas acreditam, eu até poderia ser considerado aposentado, mas eu sou bem ambicioso, assim, eu considero que ainda Tem muito espaço pra correr. tem muito espaço para correr, né. Já cheguei nos 7 dígitos, mas isso não quer dizer nada hoje em dia, né. Perfeito. Então, Quanto o Mercado Livre faz parte do seu sucesso? 50% financeiro, né, Isso. 50%. Porque a outra metade eu não posso ser hipócrita, eu ganhei com cripto. Faz sentido. É, o cara é multifacetado. Você é uma caixa de Pandora, irmão. Você Imagina. tem muita coisa aí dentro. Puta merda. Cara, muito obrigado pelo papo. Seguinte, turma, a gente vai oficializar de fato essa nossa parceria. Vou colocar um link aqui na descrição do vídeo falando como vai funcionar essa parceria. Você vai ter todo acesso a essa listagem, tudo que a gente vai preparar para vocês. Hoje foi o episódio que a gente trouxe um seller muito
Cara, muito aceitado. Assim, sendo muito sincero, o seller com a melhor margem que eu já vi. A gente tem muitos clientes hoje ativos aqui na base. E é o seller com a melhor margem, que ranqueou mais rápido, que tem as suas estratégias sozinho. Então, dá para ter muita performance sozinho, mas dá para ter muita performance e chegar mais rápido ainda contratando um serviço, por exemplo, como a Vendex, que faz tudo isso que o Boeb faz com ajuda. Nada mais é do que você ter ajuda, você contratar um time extremamente capacitado pelo preço de um único funcionário, para que a gente coloque todas essas estratégias que a gente falou aqui, a gente te ajude a, por exemplo, fala quando vai faltar estoque, fala, por exemplo, cara, quero fazer essa estratégia estilingue, a gente ajuda nessa precificação, a gente ajuda a subir os preços devagarinho, entender todo esse processo, não deixar faltar ads, tudo isso que a gente falou aqui hoje, o meu time, o nosso time aqui, faz com extrema qualidade, para que vocês possam ser sellers, por exemplo, igual o Boeb aqui na minha frente. E a outra ponta, que é onde você tem que estar o tempo inteiro correndo atrás, que é o que ele faz. Fornecedores, produtos, novas oportunidades, que é a ponta mais importante do business. É a ponta mais importante que vai fazer o diferencial de fato do teu negócio. Então, não deixa de seguir a Vendex no Instagram, você vai aprender bastante conteúdo sobre isso. Não deixa de seguir o Gabriel Boeb. Qual que é o seu Instagram, cara? Gabriel Boeb. Só isso, Gabriel Boeb. Lá ele também posta muitas dicas de cripto também, outros assuntos que vocês viram aqui hoje. E é isso, pessoal. Obrigado por terem comparecido hoje. Boeb, obrigado, irmão. Foi um prazer. Tamo junto. Tamo junto, velho. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.